Bom dia, hoje nós estamos recebendo aqui no Crypto ID o Elias, que é da Dibold, e hoje nós vamos conversar com o Elias sobre o mercado financeiro. A gente vai até começar conversando um pouco sobre o hábito das pessoas, porque é muito importante, a gente fala muito do mercado financeiro aqui, e falamos também de criptografia, identificação digital no meio dessa entrevista, mas eu acho que é muito importante a gente entender o que tem, né, atrás do hábito das pessoas e quais são as tecnologias que estão mudando esses hábitos. Elias, muito bem-vindo. Se você puder abrir a sua fala se apresentando, também um pouquinho da Dibold, vai ser muito bom. Legal, Regina, bom dia, Suzana, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse nosso mercado, da nossa empresa também, né? A nossa companhia é uma empresa que tem mais de 160 anos de existência e pelo menos nos últimos 50 anos tem se dedicado aí ao atendimento à automação bancária, né? E somos líderes mundiais nesse segmento. E aqui no Brasil também temos essa posição de liderança, temos mais de 50% de market share no Brasil, atendendo os principais bancos e cooperativas no nosso segmento. E temos atuação também no segmento de automação comercial e vamos poder falar um pouquinho disso durante esse nosso bate-papo. Tá ótimo. Elias, vamos começar com a primeira pergunta sobre papel moeda, tá? Vamos falar, você nas nossas conversas, uma delas, agora não me lembro qual foi, você falou que citou alguns dados interessantes sobre a relação entre a população e o papel moeda. Esses dados, você podia falar um pouquinho para a gente sobre esses dados e qual é a participação, ou como está acontecendo a queda de uso de papel moeda no Brasil, nas transações financeiras? Legal, Suzana, essa é uma questão sempre bastante interessante de falar e é um pouco controversa, né? As pessoas, de uma forma geral, têm esta sensação, mas essa sensação não condiz com os números. Então, eu, na verdade, posso compartilhar com vocês aqui alguns dados do Bacen sobre meio circulante no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar 3 fotografias para vocês. Início do ano de 19, início do ano de 20 e início do ano de 21. Mais especificamente no mês de abril, que é essa fotografia que eu tenho para compartilhar com vocês. Em abril de 2019, tinham 6,2 bilhões de notas em circulação no Brasil. Em abril de 20, 7,2 bilhões de notas em circulação. Ou seja, de 19 para 20, um crescimento de 16% na circulação do papel moeda. E de abril de 20 para abril de 21, quer dizer, em abril de 21, esse número foi para 7,8 bi. Então, essa evolução de 7,2 de abril de 2020 para 7,8 em abril de 2021 representou mais 8% de crescimento. Ou seja, de 19 para 21, foi aproximadamente 26% de crescimento na circulação do papel moeda aqui no Brasil, contradizendo que as pessoas acham que o fato das transações digitais ocasionam uma redução. Não tem acontecido. Nossa sociedade é o que eu sempre digo. Existem sociedades que são cashless society, que não usam dinheiro, mas o Brasil é uma cash society. E a gente tem, obviamente, várias razões por trás disso. Então, essa utilização do dinheiro também a gente queria saber se é mito ou realidade, porque as pessoas falam assim, olha, só quem usa papel moeda são desbancarizados. Isso é um mito ou uma realidade? Então, acho que é um pouco... Dizer, não é. Exato. É um mito, né? Na verdade, certamente os não bancarizados utilizam o papel moeda. Não vamos deixar de considerar que a gente também tem uma economia informal bastante intensa no nosso país e advindo aí até da própria pandemia, mais intensa ainda. Tem a motivação dos auxílios do governo, né?
e hábitos de uso e da nossa cultura. Então, acho que é um pouco dessas coisas que contribuem para esse cenário que a gente tem de utilização do papel moeda. Eu vou dizer por mim mesmo, não sei o hábito de vocês, eu me sinto muito ruim se eu não estou com, sei lá, 200 ou 300 reais no bolso. Eu preciso andar com esse dinheirinho no bolso, apesar de eventualmente estar carregando 1, 2 ou 3 cartões. Se eu não tiver com esses 200, 300 reais no bolso, parece que está me faltando alguma coisa. E muitas vezes o estabelecimento que você vai pode estar com algum problema naquele momento, você não conseguir pagar, e aí? Exato. Isso, e tem, né, Suzana, tem situações, eu vou dar um exemplo que acontece na minha casa. Tem uma assistente, uma colaboradora que ajuda a gente em casa. Ela, na verdade, vem 3 vezes na semana e ela quer receber cada vez que vem em cash, em dinheiro. Poderia fazer um Pix, poderia transferir para uma conta que ela até tem, mas ela prefere receber dinheiro cada vez que ela vem. É uma opção dela. De novo, tem uma correlação com hábito e com questões culturais também. Exatamente. A pessoa se sente mais segura com o dinheiro na mão, às vezes, né? Até você, a gente estava comentando antes da entrevista, você estava falando, né, Suzana? Comenta isso das situações que existem, né? Exatamente. Seguindo nessa linha do mito ou realidade, é um mito ou é uma realidade que as transações eletrônicas vão acabar com os bancos tradicionais? Por exemplo, a gente sabe que tem alguns lugares que não tem como depositar o que se recebe em dinheiro na hora, senão ia ser um movimento louco, toda hora indo para o caixa do banco, na boca do caixa, e às vezes não tem como aqueles... uma vez você até mostrou para a gente, numa visita que a gente fez a Diebold Nixdorf, uma operação que vocês têm, acho que não me lembro qual é o nome do supermercado, mas que ele faz a transferência direta para o banco via um ATM. Deixa eu lembrar disso, até nós achamos muito interessante, porque os grandes supermercados, né, enfim, lojas de departamento, vocês têm uma máquina que a empresa já coloca, já vai depositando, não é isso? No próprio cofre, né? No cofre. No cofre, exatamente, era um cofre digital. E aí já entra na conta do estabelecimento. O que a Suzana está falando justamente é o seguinte, que não tem possibilidade, por exemplo, tem uma loja de flores e de repente eu vou falar assim, nossa, em cartão de crédito, em Pix e tudo isso. Não é isso, porque o cliente quer pagar em dinheiro. E a pessoa vai pegar esse dinheiro e tem que ir a um ATM ou um banco, enfim, fazer esse depósito, porque o dinheiro na mão não vira de eletrônico de uma hora para outra, né? A não ser que ponha ela, deposite lá, né? Então, eu te atropelei, né, Suzana? Então, a nossa questão, na verdade, é o seguinte, é um mito ou realidade, que essa coisa de que o dinheiro vai ser só eletrônico, os bancos vão acabar? Como é que vocês veem isso? Olha, Regina, Suzana, isso é um mito, né? Nós acreditamos, nós da Diebold Nixdorf acreditamos que o canal tradicional, as agências, os pubs, os pais, eles vêm convivendo harmoniosamente com os canais digitais. Eu vou até buscar na memória lá atrás, eu me lembro lá que na década de 90 houve o boom dos call centers, vocês se lembram disso, né? Que eram canais meramente informativos, passavam informações de saldos, extratos. Aí depois veio uma segunda onda com os contact centers, que além de informações e saldos também faziam transações, agregando, por exemplo, aplicações, resgates e transferências. Depois, na sequência, vieram os home bankings, depois internet banking, mobile banking e os canais digitais. E esses canais, eles se complementam, né? Eles se complementam. Eu acho que o que vem acontecendo é que a antiga agência convencional lá de trás, que fazia absolutamente tudo, tinha um back-office enorme, uma quantidade enorme de pessoas, ela veio modificando o seu perfil. Acho que hoje ela tem um perfil muito mais de um salão de negócios, de aconselhamento financeiro do que meramente transacional.
e os canais digitais têm suprido esta demanda. Então, você precisa fazer um pagamento, você precisa fazer uma transferência, você precisa fazer um resgate. Agora, eu confesso para vocês que a hora que você vai tomar uma decisão de investimento, algo importante para você, a maioria das pessoas ainda preferem ali o olho no olho, falar com um profissional, com um especialista, que, via de regra, conheça o seu perfil, que tenha o seu histórico de relacionamento, para poder te orientar. Então, assim, a nossa visão, esses canais, eles convivem harmoniosamente e vão continuar convivendo. É verdade. Ô, Elias, isso tudo, agora a gente vai entrar na nossa praia aqui, a falar de tecnologia, né? Já falamos bastante do consumo, do hábito das pessoas. E, em relação à tecnologia, quer dizer, quais são as tecnologias atuais incorporadas, embarcadas nos ATMs inteligentes? Legal, essa é uma pergunta muito boa, né? A Diebold Nixdorf, ela é pioneira e líder absoluta no que tange a automatização de depósito. Tá? Vou explicar isso para vocês, ou como nós chamamos, depósito inteligente com reciclagem de moeda. O Brasil era tradicionalmente conhecido por ter um parque de equipamentos bastante grande com a funcionalidade do depósito em envelope. Então, o que você fazia? Você pegava o teu dinheirinho, punha no envelope, depositava na máquina esse envelope, e aí você pegava um certificado daquele depósito. Essa é uma transação, na visão do usuário, uma transação automática. Na visão nossa e dos bancos, uma transação semi-automática, se não bastante manual. Por quê? Porque depois você prescindia de ter uma transportadora de valores abrindo aquela máquina, pegando aqueles envelopes, levando esses envelopes para uma retaguarda, para uma tesouraria, para esse dinheiro ser contado, validado e depois contabilizado. Esse era o mundo anterior. Com as tecnologias... É terrível, né? Tem uma experiência, assim, uma experiência do cliente não muito agradável, aspectos de segurança envolvidos. Toda vez que você tem muita interferência humana, você tem possibilidade de erros e vulnerabilidades, né? O que tem de inovação nisso? O depósito inteligente é o nosso equipamento com um bocal que você deposita as cédulas diretamente nesse bocal. Ele imediatamente faz a validação dessas cédulas. Então, vou dar um exemplo. A Regina depositou R$1.000 nesse equipamento em 10 notas de 100. Por um acidente de percurso, uma dessas notas era falsa. A máquina reconhece isso, cospe de volta para a Regina essa nota de 100, acusando que ela é falsa, e reconhece o depósito efetivo dos R$900. E aquele dinheiro é sensibilizado na sua conta corrente exatamente naquele momento. Então, isso é uma transação com dinheiro. Outra transação com cheque. A gente tem um leitor de cheque que faz a captura da imagem desse cheque, e a partir do momento dessa captura da imagem, todo o processo de compensação ele é feito digitalmente com o uso da imagem. Então, é uma transação que era no passado semi-automática, lenta, com alguns aspectos de segurança e de custo envolvidos, que são totalmente banidos nesse novo mundo com essa nova tecnologia. E para o varejo, a gente está falando, então, basicamente dos self-checkouts, que a gente poder colocar nossa tecnologia em supermercados, hipermercados, uma ilha com equipamentos de self-checkout como uma alternativa ao cliente, por exemplo, ficar esperando numa fila, né? De repente você foi entrou... Exato, isso daí é maravilhoso. Eu adoro, quando tem self-checkout, eu vou direto para ele. Exato, mas olha, veja só, Suzana e Regina, isso é característica de pessoas, né? Então, quando eu falo assim que esses canais eles têm que conviver harmoniosamente, porque tem pessoas que têm medo do self-checkout, tem pessoas que preferem o tato humano, entendeu? E tem pessoas que odeiam a fila. Então, talvez ele até preferisse ser atendido por um caixa humano. Mas tem 5 pessoas na frente, com o carrinho lotado. O cara vem pegar um barbeador ou um desodorante, ele pega simplesmente, vai ali naquela ilha de self-checkout, escaneia o seu produto, vai embora para casa e está tudo resolvido. Então, assim, novamente, as tecnologias
convivem harmoniosamente e fica a escolha do cliente que canal ele quer utilizar. No outro dia, porque a gente usa muito em supermercado, mas no outro dia nós fomos numa grande loja de construção, né, de produtos de construção. É verdade. E o que acontece? Isso é novidade nesse lugar. Então, tinha uma fila enorme para pagar. A nossa fila, né, porque nós já temos preferência, né, porque pela idade, ativada, porque estava com problema, você lembra disso? E aí o self-checkout estava vazio, quer dizer, tinha até gente usando, mas estava vazio ainda. Então, isso foi para a gente uma coisa muito interessante, porque a gente foi ali e pagou. Quer dizer, também tudo é um hábito, né? Daqui a pouco essas pessoas vão ficar olhando, as pessoas que não têm muito costume disso, né? Por exemplo, meu marido, que não vai muito ao supermercado, ele no outro dia ele se surpreendeu de ter de poder fazer esse negócio de pagamento. Ele ainda falou assim: nossa, você adora uma novidade, né? Eu falei assim: nossa, eu uso isso há muito tempo. Já é antigo para nós. Porque nós fomos a não sei se foi um CIAB, alguma coisa assim, e nós passamos no stand de vocês, conversamos bastante e tal. Vocês falaram que um determinado supermercado, a gente pode até falar que foi o Carrefour, já estava funcionando com o self-checkout. Uma loja autônoma, né? E nós fomos lá no dia seguinte, então a gente já é usuária desse sistema. Mas, Regina, eu posso até te fazer um comentário rapidamente? Claro. Tem um condomínio que eu frequento, e aí a gente está falando, vamos dizer, dos supermercados, hipermercados, que dão a opção dos dois canais, o caixa humano e o self-checkout. Eu fui num condomínio recentemente em que eles instalaram dentro desse condomínio um container, que é um mini mercado dentro do condomínio, 100% self-checkout. Então, você entra com a tua biometria, você vai ali comprar uma cerveja, um carvão, uma carne, alguma coisa ali de emergência, você pega o produto, só tem e obviamente tudo monitorado por câmeras, só tem um sistema de self-checkout que você escaneia o teu produto, passa o teu cartão de débito e sai. Esta é a única opção nesse serviço que foi disponibilizado nesse condomínio. Então, de novo, tecnologia está aí para criar comodidade e conveniência, né? Então, e aí vamos falar agora desses ATMs que evoluíram tantos, né? E a gente queria saber do mercado brasileiro, entender o que a gente está aqui em relação ao mundo. Os bancos brasileiros eles já estão aderindo a esses ATMs mais inteligentes. Como é que isso funciona? Quer dizer, eles só trocam quando é necessário, ou existe um planejamento? Como é que os bancos fazem em relação a esses ATMs? Na verdade, Regina, é assim, né? Acho que um dado importante aqui também para nós, né, para o ouvinte do seu canal, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial no que diz respeito à base instalada de equipamentos. Segundo dados da Febraban, a gente tem por volta de 180 mil equipamentos instalados. Essa é a base instalada no Brasil. Este parque, aí a estratégia, ela varia de banco para banco, né? A atualização tecnológica. Eu poderia dizer para você que, na média, esses equipamentos eles são substituídos a cada 7 anos, tá? Na média. Tem bancos que trocam equipamentos um pouco mais cedo, tem bancos que dão uma longevidade um pouco maior, mas na média em 7 anos que esses equipamentos são totalmente depreciados, amortizados e então substituídos. Então o que vem acontecendo para a adoção destas tecnologias, como o caso que eu mencionei aqui, do depósito inteligente, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco da reciclagem de moedas também, é uma onda que deve assim, estar permeando o nosso mercado por pelo menos mais 3 a 5 anos, e à medida que cada banco vai executando a sua estratégia de renovação de parque, eles vão substituindo os cash dispensers, os dispensadores de notas convencionais e antigos, por essas máquinas com mais funcionalidades, com mais serviços para os seus clientes. Então, assim, a estratégia é de substituição e renovação do parque. Ninguém faz tudo de uma vez. Você pega, vou, sei lá, dar um exemplo hipotético, pega um grande banco nosso aqui, tem 30 mil máquinas.
40 mil máquinas, ele não vai trocar todas em um ano. Normalmente, à medida que vai sendo necessário, vai trocando um percentual disso a cada ano, e, obviamente, ao longo dos anos, vai ter a sua base totalmente atualizada. Entendi. E a gente, pensando aqui no Brasil, na área rural do Brasil, que é uma área importante, é um setor que tem uma representatividade muito grande na economia do país, em algumas cidades a gente sabe que não tem nem banco. Não seria uma opção a gente ter um ATM desse inteligente lá nessa região? Suzana, muito bom ponto esse que você está levantando. Certamente sim, a resposta é sim. Existe um movimento bastante importante também das cooperativas de crédito, que são nossos clientes, tá? Só para vocês terem uma ideia, se somarmos hoje todas as agências das cooperativas de crédito, elas têm mais agências do que o Banco do Brasil. E justamente com esse foco nas regiões, vamos dizer assim, mais distantes, menos favorecidas em muitos casos, e essas cooperativas, na sua grande maioria, são clientes nossos e já estão utilizando a nossa tecnologia para levar esse serviço para esse público também. Como é que você vê, então, a evolução desses ATMs fora da rede bancária? Quer dizer, isso também vai ser uma realidade, porque você acabou de falar, né, nesses sistemas de crédito, mas também pode acontecer em cooperativas agrícolas, sei lá, porque a gente anda nesse Brasil, a gente vai andando, mas tem muita terra e cá entre nós... às vezes tem que andar quilômetros para chegar numa agência bancária. E essa coisa de quem quer usar o dinheiro eletrônico também fica numa situação meio assim, porque às vezes a internet não pega, você quer pagar com o seu relógio, não funciona, quer dizer, é muito importante, né, como a Suzana falou, levar essas opções ao campo, porque não é só... Às vezes tem até uma agência bancária, mas a pessoa quer fazer uma transação com outro banco, né? E a gente viu recentemente até um projeto da FEBRABAN, da TecBan, que são umas agências onde vão funcionar vários ATMs de diversos bancos para poder atender a população. Isso só é possível com a tecnologia, de vocês, não é isso? Você vê esse modelo sendo ampliado, quer dizer, os ATMs saindo das agências bancárias e se colocando em outros lugares? Com certeza, Regina, acho que esse é um ponto muito interessante. Os bancos convencionais, eles têm, ao longo do tempo, focado o seu parque de equipamentos para dentro da agência. Então, aquilo que você falou, se você quer ter acesso a esse serviço, você precisaria necessariamente ir para dentro de uma agência bancária e que, eventualmente, tem uma região ou outra que não tenha esta agência bancária. Então, você colocou o exemplo aí da TecBan, através da rede 24 horas, é um exemplo disso. Então, tem equipamentos espalhados fora das agências. Tem também o SacPag, que é também uma outra rede que tem oferecido esses serviços. Então, eu vejo assim, que estas redes, em conjunto com as agências bancárias, em conjunto com as cooperativas de crédito, têm procurado endereçar, vamos dizer assim, esta cobertura, sejam em áreas rurais ou não, de forma que o serviço esteja à disposição dos usuários, independente em que geografia ele esteja utilizando. Interessante. Agora, mudando um pouquinho de papel moeda para moeda digital, tá? A gente sabe que já é possível, né? Óbvio, trabalhar com moedas, com vários tipos de moedas em ATMs. Você pode sacar real, dólar, o que for, em algumas situações específicas, tá? E como funciona isso para as moedas digitais? Existe alguma possibilidade? Existe alguma impossibilidade? Quais são as opções que são possíveis de acontecer?
por exemplo, você fazer transações eletrônicas com bitcoins? Existe alguma máquina especial que seja necessária? Olha, Suzana, eu diria para você o seguinte, que tecnologicamente falando, isso tudo que você está dizendo é perfeitamente possível e vou tentar dar alguns exemplos aqui. Acho que vale destacar que as moedas digitais ainda não são regulamentadas no Brasil. Sabe que tem uma iniciativa do presidente do Bacen, o Roberto Campos Neto, nessa direção de criar a moeda digital brasileira, mas isso ainda está em projeto. Quando isso estiver regulamentado, eu diria para você mais, que as nossas tecnologias elas serão propulsoras desse tipo de movimento, porque já podemos fazer esse tipo de transação. Aliás, o nosso positioning é interligar o mundo do dinheiro digital com o dinheiro físico. Vou explicar. Hoje, por exemplo, você pode fazer uma TED ou um Pix do seu home banking para o celular, por exemplo, de uma funcionária sua, gerando um código QR, e ela, de posse desse código QR, ela pode ir até um ATM e fazer o saque daquele valor específico. E o mesmo será possível com moedas digitais. Por exemplo, transferir recurso de uma conta sua de Bitcoin para a conta de um lojista que você esteja fazendo uma compra e depois, no final dessa transação, ainda pegar com ele o troco em moeda local naquele estabelecimento. Então, essas coisas são perfeitamente tecnologicamente possíveis, mas carecem, no nosso caso aqui do Brasil, de regulamentação. Então, foi bom você tocar no Pix, porque a gente queria saber qual é a relação do Pix com os ATMs e também depois falar um pouquinho sobre as formas de autenticação nos ATMs. Então, Pix, por exemplo. Claro. Olha, é assim, ó, os nossos equipamentos, eles podem tanto gerar um código QR na tela, que pode ser lido com o celular de um determinado cliente, como o caminho inverso é verdadeiro também. O cliente pode chegar com o celular com o código QR e colocar no leitor de código de barras, que também é leitor de código QR, e fazer a sua transação. Então, a integração do Pix com o ATM ele é totalmente intrínseca e natural, né? E, obviamente, há que se destacar, você mencionou o tema segurança, e aí acho que ele vale tanto para a questão do código QR, que ele também é criptografado, ou no caso de biometria digital, fingerprint, impressão digital, que também é totalmente criptografado. Acho que quando se fala de segurança, essa é uma das principais preocupações que o sistema financeiro tem. Entregar um serviço de qualidade, uma experiência agradável, num ambiente seguro. Isso é muito interessante. E cada um, quer dizer, na verdade, as suas máquinas já estão prontas. Cada banco que tem as suas regras de negócios, enfim, o seu serviço e tudo. O importante é que o ATM da DN está aí. Exatamente. Agora, se já está tão dado, qual é a expectativa que vocês têm para 2022? Se vocês já estão prontos para tudo, o que vocês acham que eles vão demandar em 2022? Suzana, muito bom ponto. A gente olha com otimismo para 2022. Como eu mencionei no início da minha fala, a Diebold Nixdorf Brasil é líder absoluta no mercado. Nós temos mais de 50% de share no mercado brasileiro. Então, a gente acredita que vamos continuar surfando ainda esta onda da automatização de depósito. Então, o Brasil, quando a gente fala de automação bancária, não é um mercado de crescimento. Ele é um mercado de refresh tecnológico. Já é o terceiro maior mercado do mundo e as oportunidades para nós estão na renovação do parque, introduzindo essas novas tecnologias. Então, a gente acredita fortemente que no ano de 2022 a gente vai continuar surfando nesta onda. Estamos introduzindo também o nosso DN Series 400, que é um equipamento que embarca tudo isso que nós falamos, código QR, depósito inteligente, a reciclagem de moedas, que a gente não comentou e rapidamente eu comento, é você, Suzana, ir numa máquina, fazer o teu depósito, você colocou lá as 10 notas de R$100, a Regina vem logo atrás de você para fazer um saque,
e, eventualmente, ela saca algumas das notas que a Suzana depositou. Isso é reciclagem de moedas, né? Que é um negócio também que agrega um valor incrível e reduz o custo de toda a cadeia de abastecimento. E para o varejo, obviamente, continuar entregando os nossos self-checkouts para os varejistas, porque essa solução também agrega valor, melhora a experiência dos usuários na ponta. É isso que a gente está visualizando aí para 2022. Que bom. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para você, que não estava no nosso script, que é o seguinte: o Banco Central agora liberou o Pix e Troco, né? E aí eu fico pensando, porque hoje, quando as pessoas vão pagar em dinheiro no supermercado, como é que vai ser isso? Quer dizer, como é que vai ser essa logística? As pessoas, os caixas vão ter que ter mais dinheiro dentro dos caixas para poder fazer esse Pix-Troco? Porque hoje a gente vê com segurança, a gente está até comentando isso antes que a gente acaba indo para o supermercado, fazendo as compras, a gente observa muito o movimento, né? E o que a gente vê é que sempre que você coloca lá, se alguém paga em dinheiro, você tem os gerentes, os fiscais que vão lá, retiram as notas e colocam as notas lá naquele sistema seu que é direto no cofre. Como é que é isso? Quer dizer, dentro do cofre desse banco, eu queria que vocês falassem desse produto. Dentro desses cofres que estão dentro dos supermercados, o estabelecimento ele pode botar o dinheiro e entrar na conta dele e também tirar para fazer esse troco para o Pix? Voltar? Na realidade, assim, é bem interessante essa questão que você trouxe, Regina, do Pix Troco. Ele é justamente no sentido de simplificar a questão do troco em dinheiro. Porque o Pix Troco é você mandar o troco num crédito na conta do cliente. Então, você estava dando o exemplo do supermercado, que eu vou comentar em cima dele, mas eu vou te trazer um outro aqui. Pagamento de conta por não bancarizado. E aí volta a questão do uso do dinheiro. O não bancarizado, ele vai pagar a conta com dinheiro. E aí, de repente, ele está lá com uma nota de R$100 e a conta dele foi 85. E ao invés do estabelecimento dar 15 de volta para ele, poderia fazer um Pix. Faz um Pix direto. Pode fazer um Pix de volta. No caso do não bancarizado, ele poderia ficar com esse crédito ali num QR Code para ele usar depois. No bancarizado, esse Pix volta para a conta dele. E no caso do supermercado, a mesma coisa. Quer dizer, não tem a necessidade de abrir esse cofre inteligente para tirar o dinheiro. Você está fazendo a compra, você deu o dinheiro, ao invés de ter um manuseio de troco, ele me dá o número da sua conta que eu vou mandar o troco. É o Pix de volta para ele com o troco. Então, um Pix de volta. Eu pensei que fosse o contrário. Também. Eu pensei que fosse assim, por exemplo, eu quero pagar o manobrista ali de fora, eu faço um Pix para você me dar um troco, entendeu? Alguma coisa assim. Bom, hoje você sabe que tem muitas dessas maquininhas, assim, né? Muitos dos POS, eles já estão com a funcionalidade Pix. Por exemplo, isso acontece direto comigo. Às vezes esqueço de levar a carteira. Puxa, como é que eu vou pagar a conta aqui desse almoço? No próprio POS já tem muitas empresas que já estão disponibilizando o Pix. Você faz a leitura ali do Pix, captura o código, entra no teu banco, faz um Pix, a hora que entrou o Pix, aquele POS já cospe o cupomzinho fiscal para você. Então, assim, são coisas para simplificar muitas opções. Muitas opções interessantes. Eu vou te falar, então, uma coisa. Eu não sou tão especialista no seu mercado, não sou especialista no seu mercado, mas eu acho que essa troca de 7 em 7 anos, eu acho que isso vai ter que ser reduzida, né? Ser reduzida das máquinas. Por quê? Porque a gente acaba, as pessoas acabam se adaptando com facilidades. Então, os próprios ATMs também vão precisar ser renovados com mais rapidez. Mais rapidez, isso é o que a gente acha. Gina, olha, eu vou dizer para você o seguinte, que eu adoraria que o ciclo de renovação fosse mais curto. Que fosse em 5 em 3 anos. Mas, assim, brincadeiras à parte, nós somos um país de dimensões continentais.
A necessidade que você tem na sua cidade, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, não é exatamente a que você tem em regiões mais suburbanas. Então esta renovação, normalmente se começam pelos grandes centros, onde você tem um público diferenciado e vai chegando mais lentamente a regiões mais remotas. Não vamos deixar de considerar que os investimentos para essa renovação são investimentos importantes, né? Nós estamos falando de milhões e milhões de dólares de investimento, né? Então, isso tudo tem que estar dentro de uma certa estratégia e de um horizonte de tempo, e assim que os bancos têm se comportado. Mas se a gente conseguir uma forma de eles renovarem o parque mais rapidamente, eu vou ficar extremamente feliz com isso. Bom, olha, a gente queria agradecer muito. Se você quiser falar mais alguma coisa que a gente não tenha falado, esse espaço está aberto para você. Mas, enfim, a gente queria agradecer muito a tua vinda aqui, né? Aceitou rapidamente a nossa solicitação de entrevista, porque é muito importante. A gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito sobre segurança na área financeira. E o que a gente tem escutado muito nas entrevistas, no que a gente acompanha, é que o dinheiro está acabando, que... É uma visão muito simplista da coisa, né? Isso aí nós falamos assim, vamos trazer aqui a Dibbles para falar um pouco, porque as pessoas têm que entender que o Brasil não é a Avenida Paulista, nem Faria Lima. Exatamente isso. Um espectro de perfis de usuários enormes. Então, é muito maior fora desse ambiente do que nesse ambiente. Muita calma nessa hora de dizer que o dinheiro vai acabar, que ninguém vai estar utilizando. Então, a gente te agradece demais. Você queria falar coisa? Sim, quero sim, Regina. Bom, primeiro agradecer a vocês duas pela gentileza, pela simpatia, por esse espaço no canal de vocês, para a gente poder trazer essas informações. São informações bastante relevantes. Nós seguimos firmes e muito positivos. A Diebold Nixdorf acredita no Brasil, tem investido, nós geramos milhares de empregos diretos e indiretos aqui no país. Vamos continuar investindo, seguindo firme para cada vez atender melhor os nossos clientes e ajudar o nosso Brasil também na sua rota de crescimento. Muito obrigado. Então tá, muito obrigada. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Beijo para vocês, até a próxima.